Semana passada, Deus falou conosco, trouxe uma palavra em cima de José, da vida de José, falando sobre sonhos. Quando um trabalho é realizado, eu quero que vocês, todos nós, possamos ter essa consciência. No nosso coração, está sendo trabalhado os métodos, os mecanismos, as estratégias, as atitudes que temos que tomar para que essa obra aconteça, para que vidas sejam salvas. Mas no coração de Deus, isso já vinha há muito tempo. O coração de Deus não começou agora essa obra. Essa obra em Recife não começou agora. Quando ele fala de sonhos, nós não podemos esquecer disso, que nós temos que ter sonhos. Os sonhos de Deus. Foi isso que nós vimos semana passada? Os sonhos de Deus. Nós vimos a figura de Jacó como a figura do pai. E vimos a figura, de José como a figura de Jesus. Por tudo que ele passou, ele teve um sonho, o sonho de Deus, mas ele passou por várias etapas, e tudo aquilo foi uma preparação, um tempo de Deus para que ele pudesse viver o sonho. Ele é uma figura de Jesus. Hoje eu quero falar sobre Neemias. Seria talvez a primeira palavra, mas que o Senhor colocou no meu coração para hoje foi Neemias. Eu quero compartilhar com vocês. Eu quero ler com vocês o capítulo 2 de Neemias, o verso 8. Principalmente a parte B, uma frase muito importante que às vezes passa desapercebido por nós. Neemias capítulo 2, verso 8. A parte B do verso 8 diz assim: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Eu vou ler mais uma vez. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Amém? Diga para o seu irmão: a bondosa mão do Senhor está sobre a sua vida. Agora diga para você mesmo: a bondosa mão de Deus está sobre a minha vida. Vamos orar. Pai amado, obrigado por este momento, Senhor. Sabemos que no teu coração existem sonhos, projetos para nossas vidas, para esta cidade, para o nosso estado, a nossa região, as nossas nações e para as nações, Senhor. Nós somos parte, Senhor, desse projeto. Queremos ser úteis, queremos concluir, Senhor, completar a carreira. Nos ajuda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã que o teu Espírito possa tornar cativa todas as mentes, que Satanás agora, Pai, tudo aquilo que ele planejou para frustrar, roubar a tua semente, a tua palavra que será ministrada, nós repreendemos agora no nome de Jesus, para que a semente caia numa terra fértil, que ela venha produzir frutos, e frutos em abundância, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu possa cooperar contigo, ó Deus. Que não sejam palavras minhas, não sejam conhecimentos meus, não sejam meus conceitos, mas a tua palavra, Senhor, seja ministrada aos nossos corações nesta manhã. E a tua palavra, ela não volta vazia, como diz as tuas escrituras, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? A história de Neemias é uma história muito conhecida. Até facilita a ministração nesta manhã. Mesmo assim, eu quero percorrer alguns versos aqui do livro de Neemias. Deixa a sua Bíblia aberta em Neemias. Nós vamos estar tecendo alguns comentários, algumas particularidades, algumas questões importantes em relação ao começo de uma obra.
Quem era Neemias? Neemias era um exilado. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. E como copeiro, todos nós sabemos que o copeiro, ele tem, sim, um cargo importantíssimo. Naquela época, o copeiro era uma pessoa de confiança do rei. Porque se o copeiro não fosse uma pessoa de confiança, o rei morreria. Antes do rei beber qualquer coisa, o copeiro, ele experimentava. Tem veneno? Tem. Se tiver, quem morre é o copeiro. Se não tiver, o rei pode tomar. E o rei confiava no copeiro. Então ele tinha um cargo importante. Mas o interessante aqui é que não há um chamado de Deus específico para a vida de Neemias. Não há. Você não vai encontrar no livro de Neemias Deus dizendo assim: Neemias, sai da tua terra, sai daí de onde você está, do palácio, sai dessa função de oficial, de copeiro do rei, e vai restaurar os muros e os portões de Jerusalém. Não tem nenhum chamado específico. Não tem. Ele, quando soube, o seu irmão, algumas pessoas vieram lá de Jerusalém e contaram. Ele perguntou: como é que está a nossa cidade? Como é que está o nosso povo? E eles contaram: olha, os muros estão derrubados e os portões estão queimados. E isso causou uma contrição no coração dele muito forte, que levou ele a jejuar e orar por vários dias. Queridos, a situação nossa não é tão diferente. Muitas vezes nós esperamos por uma ou outra pessoa para fazer algo. Ah, não. Deus tem um chamado na vida do pastor Eduardo, pastor Marcelo. Eu não. Querido, o chamado pastoral é algo, mas o chamado para reedificar os muros e os portões, todos nós temos. Todos nós temos um ministério, que é o ministério da reconciliação. Reconciliar o nosso próximo com Deus. Esse ministério todos nós temos. Não precisa de um chamado específico, Deus aparecer, ou uma grande revelação, ou uma visão, para que você possa se envolver com a obra, se envolver no reino de Deus. Não existe isso. Basta que você tenha um coração quebrantado, contrito. Basta que você observe ao seu redor e veja. A nossa cidade é uma cidade bonita, uma cidade bela, mas ela vive de aparência. As pessoas são vazias, são solitárias, muitos escravos. Eu estava vendo algumas estatísticas, não vou mencioná-las, mas todos nós sabemos. Pernambuco está entre as maiores cidades do índice de violência, de morte, de assassinato, de drogas, de prostituição. Então, o quadro da nossa cidade, a realidade é essa. Ela é uma cidade bonita, mas ela vive de aparências. São pessoas tentando mostrar aquilo que elas não são para as outras pessoas. Informação que você falou sobre isso, que foi uma coisa que eu vi há um pouco tempo que me falaram. Eu não lembro que lugar certo, mas Recife está entre as 10 cidades do mundo de maior consumo de drogas. Isso é verdade. Então, queridos, as estatísticas da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região, nessa área de violência, drogas e prostituição, são as piores possíveis. Isso todos nós sabemos, não é novidade. Agora, a novidade é como nós vamos reagir. O que nós vamos fazer? Aí sim, quando você olha, acredito que você não precisa ir para o Google, que você não precisa ler o jornal ou ligar a TV para ver um telejornal.
Você pode observar na sua família, na sua vizinhança, aqueles que estão próximos com você, que trabalham com você, que estudam com você. Você pode observar a vida dessas pessoas. Você vai ver que elas precisam de Cristo. Precisam de salvação, de libertação, de cura, de restauração. Como é que está o nosso coração diante disso? Como é que nós reagimos diante do quadro que está aqui apresentado diante de nós? A palavra diz que Neemias chorou. Chorou, se lamentou, jejuou e orou por muitos dias. Sabe o que está faltando em mim? E o que está faltando em nós? Essa compaixão, essa empatia. É você se sentir no lugar do outro. É muito fácil eu chegar e dizer assim: não, o Roosevelt está desempregado, vou orar por ele. Outra coisa é me colocar no lugar dele. Espera aí, o Roosevelt é pai de família. O Roosevelt tem uma esposa e 3 filhos. Como é que está a situação dele? Como é que ele está mantendo a família, a alimentação e etc. Então, queridos, quando você se coloca no lugar da pessoa é diferente. Nós temos que olhar com os olhos de Deus e também com o coração. Isso é compaixão. Porque nós não podemos ter uma posição de egoísmo. Não podemos ser egoístas, pensarmos em nós mesmos. É tão bom estarmos aqui, é maravilhoso. Foi isso que Pedro falou, quando Jesus, lá no Monte da Transfiguração, né? Jesus ali transfigurou-se, apareceu Elias, Moisés, aquele negócio todo. Pedro disse: olha, Senhor, é bom estarmos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e Elias. Não pensou nem nele. É bom estarmos aqui. Uma voz veio do céu e disse: ouvi Jesus, ouçam Jesus. Ele não pensou nos outros discípulos que não estavam ali, ele não pensou nas outras gerações, nas outras pessoas que precisavam também do Evangelho. Para ele estar ali, naquele momento, era o máximo. Queridos, nós temos que sair do quadrado. Temos que sair do quadrado. Temos que ter projetos? Temos. Temos que ter estratégias? Temos. Ideias? Temos. Mas nós temos que fazer algo. Não podemos ficar parados. Neemias não ficou ali apenas só pensando: o muro deve ser feito assim, assado, e pega a colher, aí um traz o cimento, o outro traz a pá, não sei o quê. Não! Ele foi para Jerusalém e ele tomou aquele desafio para ele chamou a responsabilidade para ele, e ele disse: eu vou, e eu sei que Deus será comigo. E ele foi. Antes, ele conversou com o rei. A palavra diz que ele se apresenta diante do rei de uma forma diferente. Ele estava triste. E o rei olha para ele, isso no capítulo 1. E depois no capítulo 2. E o rei diz para ele: o que está acontecendo com você? Você está triste, só pode ser algo do coração. Mas Neemias não responde imediatamente. Olha que coisa interessante. Neemias não responde imediatamente. Ele vai orar. Ele vai buscar a Deus. Depois ele vem e diz ao rei: meu rei, como não estaria eu triste se a cidade dos meus pais, dos meus antepassados, está em ruínas. Os muros estão derribados e os portões foram queimados a fogo. Tem momentos, queridos, e eu quero que você aprenda isso. Tem momentos que você tem que falar com alguém. Mas tem momentos que você tem que, antes de falar com alguém, você tem que consultar o Senhor. Sabe por quê? Se ele fosse direto para o rei poderia conceder ou não a petição dele, que era ir para Jerusalém, restaurar os muros e os portões. Mas quando ele vai a Deus, e a Bíblia diz que Deus tem o coração do rei nas suas mãos, e ele volta para falar com o rei, ele já tinha 100% de possibilidade. Se ele fosse de primeira, ele só tinha 50%. O rei poderia
liberar, autorizar, abençoar ou não. Não, primeiro eu vou para o Senhor. Senhor, Pai, a minha cidade, Pai, não posso ver isso, Pai, eu não suporto isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Toca o coração do rei, Pai, para que ele me libere. E aí sim, ele vai, apresenta o seu pedido ao rei, e o pedido é concedido. Ele teve 100% de êxito. Queridos, o segredo está na oração. Quanto nós temos orado? E quando a gente fala de oração, eu fico me perguntando, o tempo, claro, você começa hoje 5 minutos, 10, meia hora, 1 hora, 2 horas, daqui a pouco não é mais suficiente, você vai para 3. Mas a qualidade dessa oração, os melhores momentos que eu tenho com o Senhor são aqueles que eu choro, o Senhor me toca ali, eu começo a chorar e me derramo e me prostro diante dele. São os melhores momentos de oração. E isso vem de um relacionamento, gente. Não adianta somente repetir palavras. Não adianta ter uma reza evangélica. É uma reza evangélica. Atenção, Pai querido, Pai abençoado, Pai bondoso. Opa, já passou 10 segundos. Pai amoroso, Pai celestial, Tu és santo, Tu és justo, maravilhoso. Abençoa e acabou o tempo. Isso é relacionamento com qualidade? Com o Senhor. Nós falamos com Ele, mas nós também temos que ouvi-lo. A principal maneira de ouvirmos a voz de Deus é através da palavra. Se nós não lemos a palavra, como é que nós vamos ter direção para algo? Sabedoria, discernimento. Como é que nós vamos conhecer o Senhor? Como é que nós vamos conhecer o coração dele? O que ele ama? O que ele quer? Amados, sem intimidade com Deus, nós não vamos chegar muito longe. No quartel nós temos um lema. E por incrível que pareça, eu estou resgatando agora, mas quando eu trabalhava no quartel, porque no quartel você trabalha, você é exclusivo. Você é de domingo a domingo, 3 expedientes. Se existisse o quarto, seria o quarto também. A gente não tem hora nem dia. E mesmo assim, eu tinha muito mais momento de comunhão que eu tenho hoje, que estou aposentado. Como é que pode? E lá no quartel nós temos um lema. Chegava muitas vezes, um militar chegava para a gente e dizia: você fez isso? Não fiz porque eu não tive tempo, eu fiz aquilo, eu fiz lá, eu à tarde, eu de noite ao estudo, não sei o que e tal. O que é que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Durmo. Então você tem tempo. Então você tem tempo para orar e para ler. É questão de prioridade. Não é que nós não temos tempo, é questão de prioridade. Eu sei que tem pessoas que acordam de 4 da manhã, de 3 da manhã. Eu sei que cada um tem a sua realidade. Mas, amados, nós temos que priorizar esse relacionamento. Buscar em Deus. Deus vai nos conduzindo, Ele vai nos levando, Ele vai abrindo as portas, Ele vai tocando os corações, Ele vai dando as estratégias, mas nós temos que buscar isso nele. Amém? Diga para o seu irmão: meu irmão, priorize o seu relacionamento com Deus. Amém? O que a gente pode observar aqui também, queridos, a partir do capítulo 2, do verso 10, é algo chamado oposição. Nós começamos a fazer uma obra, amém? A obra é de Deus? Amém ou não? Amém.
Vai ter oposição ou não vai? Com certeza. Mas claro que vai. Se não fosse dele, meu querido, era tudo lindo. Mas a obra de Deus é feita com seriedade, com amor, é para quê? Para a glória dele, para alcançar vidas, vai ter oposição. E não foi diferente na vida de Neemias. Neemias teve oposição antes, durante e depois. Oposição antes de iniciar a obra de restauração dos muros. Já começou a ser bombardeado. Quem aqui não foi bombardeado antes de começarmos aqui a nos reunir aqui como igreja? Bombardeado na saúde, nas finanças, na família, em todas as áreas. Quem não foi? Bombardeado, oposição no início, antes de começar, para não começar. Depois, quando estamos já executando, que é o caso agora, nosso tempo, mais oposição. Vamos tentar fazer agora com que eles desistam, vamos desanimar, vamos humilhar, vamos fazer isso, colocar dificuldade. E quando você vê que está tudo lindo e maravilhoso, ele diz, agora vamos tentar destruí-los, separá-los, dividi-los, confundi-los e por aí vai. Primeira oposição que Neemias enfrentou, lá no verso 10. Sambalate, Tobias, não esqueça esse nome, representa o inferno e todos os seus associados, digamos assim. O objetivo inicial dele aqui foi impedir literalmente o início da obra. Impedir o início, já tentando, zombando, humilhando, desprezando, caluniando. Olha lá o que diz o verso 10 do capítulo 2. Sambalate, o honorita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Ele nem tinha começado a obra ainda, Neemias. Ele já tinha orado, Deus já tinha tocado o coração do rei, ele já estava se deslocando para Jerusalém, mas ele não tinha começado a obra ainda. Mesmo assim, o diabo já começou a minar, para tentar impedir o início da obra. Eu me lembro quando as escrituras dizem, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas a igreja tem que estar orando e vigiando. A igreja tem que estar na posição de combate, né? Posição de combate. Ficar ali dando bombeira, meu irmão, não dá certo. Soldado que dá bombeira na hora termina morto e sem o fuzil. Isso aconteceu literalmente em alguns quartéis, alguns anos atrás. Uma onda em alguns quartéis, eu não me lembro, 2 ou 3 no Brasil. O pessoal passava, o soldado na hora, metralhava ele, dava tiro, levava a arma e o cara morria. O soldado tem que estar alerta, atento ali, ó. Passou um carro 2 vezes, opa, comandante da guarda, passou um carro preto aqui 2 vezes, o mesmo carro, já está alertando. O cara tem que estar, ó, atento a tudo, gente. Nós estamos fazendo algo para o Senhor, e com certeza, totalmente fora da vontade do diabo, mas totalmente dentro do coração de Deus. Amém? Mas a bondosa mão de Deus é sobre nós. Amém. Diga para o seu irmão de novo, meu irmão, a bondosa mão de Deus é sobre nossa vida. É sobre você. Amém. Amém? Verso 11.
Pastor Carlos Alberto. Neemias foi ver a situação de perto. Da Comunidade da Graça do Nordeste. Cheguei a Estamos Jerusalém. aqui para desejar a vocês. E depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração. Olha que coisa interessante, que detalhe importante. Ele saiu de lá de onde ele estava, do palácio, foi para Jerusalém, com o propósito no coração de reedificar os muros da cidade e as portas, e nós sabemos o que significa muro e porta. Uma cidade sem muros, sem porta, é uma cidade de ninguém. Naquela época, o que protegia a cidade eram os seus muros e as suas portas. Quando um povo queria conquistar uma cidade, o que eles encontravam de cara era um muro. Lembram de Jericó? Lembra? O que foi que aconteceu com Jericó? A estratégia que Deus deu. Qual foi? Primeira, durante 6 dias vocês vão dar uma volta em volta da cidade. Não falem nada. Só observe. 6 dias. Fala nada. Aí no 7º dia o Senhor disse: agora pode gritar. Dá 7 voltas e depois toca a trombeta e grita. Então, queridos, ele chegou lá. Mas ele não foi logo chegando, já contando e já falando, não. Ele chegou na dele, saiu para observar, foi nas portas, tinham várias portas, observou como estava a situação. E você pensa que o desafio era pequeno, era? Sabe quanto ele tinha de muro para restaurar? 4.018 quilômetros. Sabe quanto de largura? Sabe? Se eu não me engano, de altura eram 12 metros. 12 metros de altura, eu anotei aqui. O desafio dele não era um desafio fácil. 4.018 metros, né? De extensão, por 12 metros de altura, por 2,5 metros de espessura. Era o muro. Não era pegar uma fileira de tijolo aqui e levantar um murozinho. Não, não era só isso não, meu irmão. Coisa simples, né? Você pensa que ele tinha muita gente para fazer isso? Você pensa que tinha muitas pessoas dispostas a colocar a mão no arado? Não. É o que diz a Escritura, né? Grande é a seara, e poucos são os trabalhadores, os cefeiros. A verdade é essa, nós temos uma obra muito grande para ser feita. E poucos são aqueles que se dispõem realmente a se envolver realmente, se dão realmente, se doam realmente. Ele chega, observa de forma estratégica, ele sai, é como se ele fosse nos bairros, nas cidades, nos semáforos, e eles começassem a observar: olha, desse semáforo aqui tem alguns adolescentes, algumas crianças que ficam pedindo, né, dinheiro, são cheiracola, eles não têm onde dormir, dormem na rua. No centro da cidade tem vários moradores de rua, e ele começou a observar: olha, aqui nesse ponto aqui é um ponto de drogas, aqui é uma boca de fumo, aqui é uma casa de prostituição. Ele começou a observar. Antes dele contar o que Deus tinha colocado no coração dele, ele foi estudar o terreno e a situação. Quando eu passo no carro, claro, nós temos que ter uma atenção, né, no trânsito, e eu tenho essa atenção, mas sempre estou atento ao que está acontecendo ao meu redor. Se eu passo, por exemplo, num local onde tem um terreiro, eu já passo orando, meu irmão, ali. Já passo repreendendo tudo que é espírito maligno ali, que incorpora naquela pessoa, e decreto falência naquele negócio, e que o Senhor converta o pai de santo, entre aspas, né? E ele consiga uma outra profissão, uma outra forma dele ganhar o pão dele, mas não aquela.
Quando eu vejo uma criança na rua, uma pessoa pedindo, às vezes nós não temos. Às vezes não temos. Mas o meu coração dói. Então, primeiro nós temos que ter bastante conhecimento da nossa região, de onde nós estamos, do que está acontecendo, do que é necessário. Depois ele reúne aqueles que estavam ali com ele, e ele conta: olha, eu estou aqui com este propósito, com o propósito de reedificar os muros, os portões de Jerusalém. Quem está comigo? Todos eles levantaram as mãos e disseram: vamos nessa, estamos juntos. Houve unanimidade. E sobre a questão da unanimidade, gente, nós precisamos de unanimidade. Isso não significa que eu não possa pensar diferente do pastor Eduardo, mas isso significa que nós chegaremos a um consenso em Cristo, na palavra, e andaremos juntos, com o mesmo coração, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Porque o próprio Senhor Jesus falou: com a casa dividida, um reino dividido não subsiste. Quero ir para a direita, não, eu vou para a esquerda, eu vou em frente, eu vou andar para trás, eu vou voar. Irmão, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Neemias só conseguiu êxito porque ele teve pessoas junto com ele que cooperaram para que os muros fossem reedificados e os portões colocados no lugar. Eu me lembro de Davi agora. Davi só foi o grande rei que ele foi, conquistador, porque ele tinha um exército de valentes com ele. Em algumas guerras, em algumas batalhas, Davi nem ia. Os valentes iam, venciam, e quando era na hora dele tomar posse da cidade, pegar a coroa do rei e botar na cabeça dele, ele era chamado. Ele entrava na cidade, pegava a coroa, colocava na cabeça, sentava no trono e tomava posse daquela cidade. Ninguém, gente, olha, ninguém consegue nada, ou vai longe sozinho. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Neemias, no capítulo 3, a partir do verso 28, ele começa a distribuir tarefas, responsabilidades, divide por setores. Olha, gente, é o seguinte: nós temos uma cidade enorme para alcançar, não é verdade? Então vamos fazer o seguinte: vamos dividir por setores. Temos poucas pessoas. Então, um exemplo nosso aqui: Roosevelt está lá no curado. Roosevelt, o curado é teu. Conquista ele, edifica ele, abençoa ele, ora por ele, jejua por ele. Júnior está lá em Carpina. Júnior, detona Carpina, Júnior. Vamos alcançar aquela cidade para Jesus. Marcelo, Mário, Olinda, vamos lá. Cada um na sua região, mas dando o seu melhor e cooperando com o todo. Neemias não chegou lá: ó, atenção pessoal, vim aqui edificar os muros de Jerusalém, tá? Então é o seguinte, eu vou ficar sentado na cadeira e a partir de agora vocês vão pegar na massa e vão levantar os muros. Ele não fez isso. Pessoal, o que está no meu coração, que Deus colocou, foi isso. Vocês estão comigo? Estamos. Então é o seguinte: quantos nós temos? 20, 30? Você vai fazer daqui até ali, você continua a partir dele, vem até esse momento, o outro vai aqui, o outro ali, dividiu por setores, atribuiu responsabilidades. Porque não podemos fazer nada sozinhos. Eu não posso fazer nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. O Senhor Jesus poderia ter vindo sozinho e feito a obra sozinha, né? Mas ele não fez isso. Ele veio e ele chamou 12 para estarem com ele. Porque ele estava preocupado não somente com aquele momento, mas com o pós. Depois que ele morresse e ressuscitasse, quem daria continuidade? Quem iria manter aquela obra? Seriam seus apóstolos, seus discípulos.
Então ele não estava preocupado apenas com hoje, ele estava preocupado com o amanhã, com a continuidade, com a manutenção. Amém, queridos? Então nós precisamos uns dos outros. Depois vem a segunda oposição, capítulo 4, eu vou me adiantar. A partir do verso 2, eu quero que vocês leiam o verso 2 comigo, do capítulo 4 de Neemias. A segunda oposição, ela veio com o objetivo de parar a obra. Ele já tinha iniciado a obra. E aí veio a segunda oposição. Olha que diz o verso 2 do capítulo 4. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Colocando dúvidas e incredulidade durante a obra, a realização da obra. Eu quero dizer uma coisa para vocês: nós somos frágeis, somos. Eu sou o mais limitado de todos vocês, tenha certeza disso, mais carente e necessitado. Mas Deus usa as pessoas frágeis. A Bíblia diz que Deus usa os fracos para confundir os fortes, usa os que não são para confundir os que são. Meu querido, você é fraco, você se acha incapaz de realizar, de fazer algo. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus quer te usar. Ele é aquele que capacita, Ele é aquele que chama, Ele é aquele que unge, Ele é aquele que coloca palavras, estratégias. É Ele quem te ajuda a realizar alguma coisa. Tudo isso vem de Deus. Nós não somos nada, mas temos um Deus que é tudo. Eu não posso nada, mas Ele pode todas as coisas. Eu nele e Ele em mim. Esse é o segredo. Amém? Somos frágeis. Talvez o diabo esteja lançando na nossa mente: olha, vocês não vão conseguir. Olha, já foi tentado tantas vezes durante esses 10 anos, a última década. Não deu certo. Ora o grupo crescia, ora diminuía, ora crescia, ora diminuía. Ora crescia, ora diminuía, mas não foi extinto. O remanescente ficou. Ficou remanescente. E mesmo que Satanás tenha lançado dúvidas, e ele queira, ou tenha tentado, ou está tentando lhe desanimar, eu quero dizer para você, que Deus conta com você, e Ele quer usar você, para realizar essa obra. Diga para o seu irmão: meu irmão, Deus conta conosco, conta com você, para realizar essa obra. Amém? Aí quando vem esse momento, de dúvida, esse momento de incredulidade, o que é que Neemias faz? Ora. O que é que Neemias faz? Se desespera, desiste, larga, volta lá para ser o copeiro do rei. Não, ele vai orar. Meu irmão, está desanimado? Joelho no chão. Está se sentindo impotente? Joelho no chão. Está se sentindo cansado? Joelho no chão. Está triste? Joelho no chão. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: não tem diversão melhor nesse mundo, não tem nada que me traga mais alegria e mais renovo do que estar na presença de Deus. Glória a Deus. Não tem nada. Eu amo brincar com meu neto. É um xodó, o dia todo. Se deixar, eu passo o dia todo, entre aspas. Um momento com o Senhor
é com o Senhor. Davi pode bater na porta, pode chorar, pode chamar vovô. Eu fico ouvindo a vozinha dele, mas eu não abro mão do meu tempo com o Senhor. E o prazer que eu tenho na presença dele, o meu neto, por mais maravilhoso que seja, não se compara ao tempo que eu tenho com o Senhor. Eu posso receber o Machado, o Roosevelt, o Marcelo, são pessoas que aqui eu tenho mais intimidade. E a gente brinca, a gente ri, a gente se diverte, é maravilhoso. Tassiana ri, ela é muito engraçada, né? E aquele negócio todo, aquela família, a família deles são uma família assim que eu vi os filhos dele, eu carreguei no colo os filhos do Roosevelt e do Machado, meu irmão. Estou ficando velho, não estou? As filhas do Machado e os filhos do Roosevelt, todos eles eu carreguei no colo. O velho. Mas mesmo eles passando o dia comigo, Marcelo também, viu? Marcelo e Graça. Carreguei Micaela, Marcelinho, que era um pezinho, um chumbinho. Carreguei, agora não, ele está todo, né? Todo. Mas, meu irmão, o braço doía. Não era, Graça? Ó. Agora, queridos, vou dizer uma coisa para você. Por mais agradável que a presença deles sejam e são, estar com Deus supera muito mais do que tudo que você possa imaginar de diversão, de descontração, de entretenimento. A presença de Deus, ela supera tudo. O gozo e a alegria que você tem quando você está ali é incomparável. Você não consegue mais ouvir nada que tem do seu lado, você não consegue mais pensar em problema. Se você tem problema de saúde, naquele momento você esquece. Se você está com alguma dívida, naquele momento você esquece. Se você está com problema no relacionamento, você esquece. Nos filhos, você esquece. Naquele momento é você e Deus. E não parece que não existe mais nada nesse planeta. Eu convido a você a fazer essa experiência. Queridos, eles não paravam por nada. Verso 6, ele não parava por nada. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Meus queridos, eles não paravam. Quanto mais oposição, quanto mais humilhação, quanto mais incredulidade, quanto mais calúnia, mais unidos eles estavam no mesmo propósito, com o mesmo coração. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que tapar as brechas. Marcelo, vem cá. Marcelo, Russo, Machado, meus amigos. Vem cá, Beto. Quero fazer uma dinâmica com vocês. Eu já estou terminando, caminhando para terminação. Para terminar, perdão. Quero fazer uma dinâmica rápida aqui. Marcelo, Russo aqui, um do lado do outro, de frente para lá. Machado, Davi Machado. Agora dá uma distância um do outro. Queridos, você pensa que era fácil? Quando eles estavam na metade da obra, Sambalate, Tobias, Gessen, o arábico, né? O árabe. Sabe o que eles fizeram? Mais uma vez eles tentaram impedir a obra, parar a obra. Eles mandaram 4 vezes o mensageiro chamar Neemias, com a intenção de matar Neemias para parar a obra. Porque a gente sabe que quando derruba o líder, quando o líder morre, as ovelhas ficam perdidas, as pessoas ficam perdidas. Mas 4 vezes Neemias respondeu. Quando chamaram ele: olha, avisa lá, estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Não posso parar. Então, a partir daquele momento, queridos, eles começaram a trabalhar, sabe como? Eles trabalhavam de manhã, de tarde, de noite. Muitas vezes nem trocavam suas vestes. Leia depois até o capítulo 6 de Neemias. Não trocavam nem de roupa. Eles não dormiam. Eles montavam guardas. E a palavra diz literalmente que enquanto eles edificavam com a mão, com outras eles estavam preparados para se defender. Então, meu irmão, era mais ou menos assim. Tá, espalha mais, você vai lá.
Marcelo, essa parte aqui é tua. Aí Marcelo está trabalhando, né? Edificando com a mão, vai Marcelo. Edificando com a mão e com a outra, com a espada na mão aí, só olha para lá, olha para cá, eu também aqui, Ruso também, né? Nós estamos edificando, o inimigo pode vir, a gente tem que estar preparado, é um olho no padre e o outro na missa. E, né, estamos aqui. Agora, interessante, haviam brechas, não é isso que a Bíblia diz? Os muros não estavam derrubados, não haviam brechas, não é isso? Mas o que é que eles faziam com as brechas? Eles tapavam. Então era mais ou menos assim, ó. Aí chegava Marcelo e dizia: Marcelo, tu viu lá o pastor Eduardo hoje? O que ele falou? Aí Marcelo disse: meu irmão, posso parar não, estou fazendo uma grande obra, vem para junto de mim, e vamos lá. E continuava. Aí chegava Rudo, né? Aí Rudo chegava: e aí Mário, tu viu o Machado hoje? Como ele chegou com uma cara diferente, meu irmão, será que ele tomou alguma coisa? Será que ele dormiu fora de casa? Meu irmão, estamos fazendo uma grande obra, não podemos parar, meu irmão, vamos lá! E Machado chega e diz: olha, vocês viram o Mário está ficando doido, meu irmão, não podemos parar, vamos fazer uma grande obra! Amém. Queridos, vamos tapar as brechas que existem entre nós. Vamos tapar as brechas. Vamos dar as mãos. Vamos edificar a obra. E vamos nos defender. É um orando pelo outro, um cobrindo o outro. No combate, você depende, a sua vida depende do seu companheiro. E o seu companheiro depende de você. Então, quando eu estou no combate, eu não estou apenas me defendendo, eu estou defendendo a mim e aqueles que estão comigo. E eles também estão defendendo a eles e a mim. E é um cobrindo o outro, e não descobrindo. Amém? Amém. Deu para entender, gente? Amém. Vamos tapar as brechas entre nós? Amém. Vamos edificar o muro? Vamos? Para encerrar, para não tomar mais tempo. Diga para o seu irmão: meu irmão, minha irmã, estamos fazendo uma grande obra. Não podemos parar. Ah, mas eu estou com uma dor hoje no estômago, eu não posso parar. Amanheci com a enxaqueca terrível, mas eu não posso parar, eu estou aqui. Ah, mas hoje eu não tinha nem combustível para estar aqui, mas eu estou porque eu não posso parar. Hoje eu discuti com meu marido, mas eu estou aqui porque eu não posso parar. Estou fazendo uma grande obra. Essa obra não é de homem, não é para homem, é para Deus. Amém. Não podemos parar. Meu querido, entenda isso. Não podemos parar. Começamos, não podemos parar. Não tem mais essa de não vai dar certo. Não tem, com Deus já deu certo. Amém. Nós aqui não podemos desistir e nem permitir brechas entre nós. Aleluia. Características na vida de Neemias, para encerrar. Para fazer a obra de Deus tem que ter coragem. Diga para o seu irmão: meu irmão, para fazer a obra de Deus tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ser nordestino. Tem que ter o sangue fervendo na veia. Você sabe aquela história do cangaceiro que pregava o evangelho? Sabe? Quem não sabe eu vou contar. Cangaceiro pregando o evangelho, uma peixeira de um lado e um revólver do outro. 2 metros de altura por 1,5 metros de largura. Ele chegava para o camarada e dizia assim: quer aceitar Jesus? Aí o cara olhava para ele, né? Olhava para a cintura, peixeira e o revólver. Aí o cara nem respondia, só balançava a cabeça. Ajoelha aí. O cara se ajoelhava, ele fazia oração. Repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito. Aí quando o cara se levantava, ele pegava a peixeira e furava o cara. O cara: mas rapaz, foi o que tu fez? O cara não aceitou Jesus para não se desviar. Ele já garantia o céu. E já ia um camarada esperto, né? Em negócio, camarada esperto em negócio, ele ia evangelizar e o cara ia puxando os caixões atrás dele. Quer dizer que deu esperto no negócio.
Mas, meu irmão, para fazer a obra de Deus tem que ter coragem. Tem que ter determinação. Diga, seu irmão, tem que ter determinação. Tem que ter comprometimento. Tem que ter comprometimento. Eu tenho que me envolver, eu tenho que me comprometer, eu tenho que me doar, eu tenho que me dar. Tem que ter motivação. Ah, hoje eu vou para a célula. Hoje é o culto, hoje é o culto. Eu vou para o culto. Eu vou adorar. Eu vou, meu irmão, eu não sei para onde você vai, mas adorar não. Você está muito doidão. Tem que ter motivação. Para encerrar, tem que ter amor à obra de Deus. Vamos ficar de pé.